Que bom. A gente segue na nossa série sobre salmos, Summer Psalms. A gente tem falado aí nas últimas semanas sobre alguns salmos, temos pensado alguns e olhado para eles, pensando como canções, que o livro dos salmos, na verdade, são compostos de canções escritas para o povo de Israel, como canções tão antigas se conectam com a nossa realidade ainda hoje. A gente vem falando, pelo menos aí nos últimos 2 meses, se não me engano, e hoje a gente vai ter o privilégio de olhar para mais um salmo, mas antes eu queria começar com uma história, e você que é casado, na verdade, com uma pergunta. E a pergunta é: qual é o maior desafio do casamento para você? Pode ser que você pense que é a questão financeira, pode ser que você pense que é a criação dos filhos, pode ser que você pense que é o fato de 2 pessoas totalmente distintas, vindas de origens, culturas, criações e famílias diferentes, estando unidas agora, morando no mesmo lugar. Mas eu quero dizer para você que o grande desafio do casamento, se você está anotando, é uma boa oportunidade, é você encontrar algum programa na TV que você consiga assistir junto com o teu cônjuge. Não sei se você é casado, já experimentou isso, se você ainda não é, já vai se preparando, mas quando eu me casei, eu assistia basicamente na televisão futebol e documentário sobre futebol normalmente, mas também sobre outros assuntos. E logo que eu me casei, a gente tinha o costume de dormir assim, vendo TV, colocar alguma coisa na TV para ir passando. E Camila adorava dormir assistindo Leilão de Joias. Vocês já viram? Um canal que tinha, que ficava vendendo joias e fazendo leilão e aquele negócio assim, era o programa que ela gostava de assistir, junto com alguns outros programas que mostravam assim, cirurgia plástica, gente cortando a barriga do outro para fazer cirurgias e coisas do gênero, por ser profissional de saúde. E a gente decidiu dormir assistindo leilão de joias mesmo, né? Nesse caso, é muito melhor. Eu já estava sabendo o preço do rubi, do ouro, de uma série de coisas, porque a gente via isso o tempo todo, tentando conciliar e encontrar alguma coisa que fosse útil para os dois. Hoje, graças a Deus, a gente assiste bastante Superbook, desenhos da Disney e coisas do gênero, que a Manuela dominou o controle remoto da casa, o YouTube. Às vezes eu abro para tentar ver alguma coisa interessante e as sugestões são só desenhos animados e histórias da Bíblia, graças a Deus. Mas falando um pouco antes da Manu chegar, nós encontramos, Camila e eu, um território de paz, um programa que nós pudéssemos assistir juntos. E eu não sei se você conhece esse programa, mas é um programa chamado MasterChef. MasterChef tem 2 funções principais. A primeira delas é promover uma competição culinária entre participantes do Brasil todo. E a segunda função é te dar fome enquanto você assiste. Porque você vai assistindo, você vai revirando o que tem na despensa, na geladeira, tentando bolar alguma coisa. Graças a Deus, gente, hoje a gente tem o ChatGPT, que você pode perguntar para ele assim: façam isso. ChatGPT, eu tenho isso e isso e isso na geladeira, o que você me sugere? E você vai ser surpreendido com coisas interessantes. Até então, até esse advento, eu costumava fazer muito massas com frutos do mar. Miojo com lata de sardinha. Era um negócio simples assim de fazer, mas agora a gente vai podendo variar o cardápio, e é um programa que nós conseguimos assistir juntos. Por causa desse programa, e aí você vai entrando nessa vereda, você vai se deparando com coisas ainda maiores. Nós conhecemos um outro programa chamado Pesadelo na Cozinha. Não sei se você já viu, mas é com aquele chefe Eric Jacan. Ele vai a restaurantes falidos ou à beira da falência e ele conserta tudo: a cozinha, o cardápio, o ambiente. Ele conserta o que é possível consertar em um restaurante que está à beira da falência, mas logo em seguida ele propõe uma espécie de evento teste, e nesse evento teste quase sempre dá problema, porque ele reformou a estrutura, ele reformou o ambiente, ele reformou o cardápio, mas o problema maior estava normalmente na mentalidade das pessoas que estavam cuidando daquele restaurante. A mesma coisa acontece na nossa vida cristã. É possível que Deus já tenha começado alguma restauração na tua vida, na tua história, e isso seja até visível, perceptível do lado de fora, mas por dentro nós ainda precisamos aprender como conviver com essa nova realidade. O salmo de hoje é sobre isso,
sobre um povo que experimentava a restauração de Deus, sobre um povo que as nações vizinhas conseguiam perceber o quanto essa restauração era real, mas eles ainda estavam vivendo, aprendendo a se relacionar com essa nova vida, com essa restauração. Eles ainda estavam vivendo em meio a lágrimas, mas eles se lembravam do que Deus havia feito com gratidão. Eles estavam semeando com lágrimas, enfrentando o presente com perseverança, e isso trazia no coração deles um desejo, uma ardente expectativa, de modo que eles aguardavam uma restauração final que viria e aguardavam com esperança. Abre a tua Bíblia comigo no Salmo 126. A versão que eu leio hoje é a NAA, Nova Almeida Atualizada, Salmo 126. Eu vou pedir para você abrir, manter a sua Bíblia aberta, por gentileza. E se você puder, fique de pé também, enquanto nós lemos essa porção da palavra de Deus, que é o que a Bíblia é. Amém? Palavra de Deus. Amém ou não? Ah, que bom. O texto diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos orar? Senhor, está diante de nós a Tua palavra e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações nesse momento. O que nos importa nesse momento é ouvir a Tua voz. Nos faça compreender a forma como esse texto bíblico está conectado com a nossa realidade, como ele aponta para as nossas vidas e como ele fala de um Deus que é capaz de restaurar todas as coisas. Nós oramos pedindo isso e nós fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu não posso, vou continuar em pé até o fim da pregação. O que esse salmo nos ensina? O que ele fala sobre o povo de Deus e como essas vertentes sobre o povo de Deus que estão listados aqui nesse salmo podem nos ensinar na nossa própria experiência cristã, principalmente no que diz respeito ao fato de nos relacionarmos com Deus, que é especialista em restaurar coisas. A primeira coisa que a gente vê nos 3 primeiros versos desse salmo é que eles olham para trás e eles celebram o passado com gratidão. Esse salmo, ele é uma espécie de convite à memória. E quando nós vamos olhar o que está por trás do salmo, qual era o contexto na ocasião da escrita desse salmo, nós começamos a entender por que o salmista e o autor traz esses aspectos tão importantes e que são aplicáveis a nós também. Esse salmo nos transporta para um momento marcante da história do povo de Deus. Deus separou para ele um povo e ele disse para o povo: se vocês me obedecerem, tudo vai dar certo. Se vocês desobedecerem, vocês vão receber maldições sobre vocês. O que o povo faz? Obedece por um tempo. Quando as coisas estão bem, eles passam a desobedecer. E aí a gente vai ver a história desse povo quase que um ciclo interminável de acontecimentos assim. Está tudo bem, de repente eles se esquecem de Deus. Quando eles se esquecem de Deus, nações vizinhas se levantam, eles são destruídos, eles ficam completamente derrotados, até o momento em que eles se lembram de Deus, clamam ao Senhor por misericórdia, Deus os restaura, fica tudo bem. O que eles fazem? Se esquecem, e o Antigo Testamento parece que foi escrito pelo roteirista do Chaves, que fica repetindo esse roteiro o tempo todo, e a gente olha para o Antigo Testamento especialmente com um olhar arrogante, dizendo: como pode o povo de Deus viver desse modo, tendo experimentado coisas tão incríveis da parte de Deus, até o momento que você olha para dentro de você e você percebe que você não é tão diferente assim desse povo. O povo enfrentou uma grande prisão que durou anos no Egito, depois eles enfrentaram um grande cativeiro que foi na Assíria, e o terceiro, ou o segundo para alguns que não consideram o cativeiro no Egito, mas o outro grande cativeiro que o povo experimenta é o cativeiro na Babilônia. Quando o povo retorna do cativeiro da Babilônia, eles pisam novamente na terra prometida, e é sobre esse momento que o salmista está se referindo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando Deus trouxe o povo de volta do cativeiro e colocou o povo na terra que o próprio Senhor prometeu.
E por que eu digo que olhar para esse verso nos faz compreender que o povo celebrava o passado com gratidão? Porque o salmista, quando ele menciona essa parte na história de Israel, ele não diz que essa restauração se deu por um acaso político. Ele não diz que essa restauração se deu por um ato diplomático, mas ele faz questão de enfatizar que é um ato do Senhor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Fica muito claro para nós, leitores, que não foram as forças militares ou a estratégia dos homens, não foi o poder bélico da nação, foi Deus quem agiu em favor do seu povo e foi Deus quem agiu apesar do histórico do povo. Esse retorno só se fez necessário porque o povo havia quebrado a aliança. Esse ciclo de obediência e desobediência que começou lá no Egito e se repetiu na Assíria, na Babilônia, é um ciclo que continua presente. Eles foram parar no exílio tão somente porque desobedeceram a Deus. Mas ainda assim, o Deus que havia feito uma aliança com o seu povo não estava de olhos fechados para tudo que eles estavam experimentando, não estava com as mãos encolhidas ou com os ouvidos agravados, é o que o profeta vai nos dizer, mas no primeiro momento em que esse povo reconhecia a distância de Deus e clamava arrependido, Deus, por sua misericórdia e graça, sempre vinha restaurar a sorte do seu povo. A mesma coisa, irmão, se aplica a nós. Graças a Deus, o nosso relacionamento com Ele não se baseia no nosso desempenho ou capacidade de obedecer, mas o nosso relacionamento com Deus se baseia na grandeza e na bondade de um Deus que demonstra a sua graça e misericórdia para conosco todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O salmista reconhece que esse foi um ato soberano e poderoso do Senhor. E logo em seguida ele vai falar sobre como o povo reage a isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Qual é a reação do povo? Uma alegria indizível. Você já sentiu isso? Eu senti dia 30 de novembro de 2024, final da Libertadores, mas não vou falar sobre isso hoje. Mas aquela alegria, aquela sensação de que algo era bom demais para ser verdade. Depois de passar anos sofrendo, tá? Eu falando sobre meus traumas de novo, passar anos sofrendo, de repente você tem uma sensação tão boa, algo tão incrível que você vai pensando assim, meu Deus, será que isso é verdade? Sabe aquela alegria que te dá, que você fica com medo de dormir e acordar pensando que aquilo foi um sonho? É desse modo poético que o salmista descreve como eles estavam se sentindo. Nós ficamos como quem sonha. E aí ele vai dizer que essa alegria, ela é externada de que modo? Verso 2, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Essa alegria, ela expressa desse modo. E isso é bem interessante, porque tem um outro salmo na Bíblia, que é o Salmo 137, que foi escrito enquanto o povo estava no cativeiro. E enquanto o povo estava no cativeiro, o salmista do Salmo 137 vai dizer: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós os cânticos de Sião. E o salmista vai responder: como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? E agora nós vemos esse contraste. Se quando estavam na Babilônia, eles eram instigados pelos seus opressores, dizendo: cantem para nós queremos conhecer a cultura, os cânticos, a música de vocês, e eles eram incapazes de responder com júbilo e celebração porque estavam tristes. Agora eles estão como quem sonha, porque o Senhor restaurou a sorte de Sião. E isso é demonstrado de modo prático, com a nossa boca se enchendo de riso e a nossa língua se enchendo de júbilo. O que era silêncio, tristeza e saudade, agora é festa, canto e celebração. Uma restauração incrível da parte de Deus, uma restauração tão incrível que não foi só o povo de Sião que percebeu. Olha comigo o verso 2 ainda no final. Então, entre as nações se dizia:
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Até quem estava ao redor foi capaz de perceber o quanto essa ação de Deus foi poderosa e sobrenatural. Agora, mais importante do que esse testemunho dos de fora é o fato do próprio povo reconhecer isso, e é o que o salmista faz no verso 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. As outras nações estão certas quando apontam isso. O Senhor de fato fez isso, e por essa razão nós estamos alegres. Não é só o que os outros veem, eu também preciso saber o que Deus fez por mim. Eu também preciso reconhecer a bondade, a graça e a misericórdia de Deus estendidas sobre a minha vida, e eu preciso responder a isso com riso, com júbilo, com gratidão. Eles reconheceram que esse ato foi um ato do Senhor, e esse salmo foi escrito expressando essa gratidão. E nós, irmãos, será que temos sido gratos pela ação de Deus nas nossas vidas? Antes disso, será que nós somos capazes ao menos de perceber essas ações de Deus tão claras em nosso favor? Às vezes não, né? Porque focamos demais naquilo que nos falta, porque focamos demais naquilo que nós queremos, porque focamos demais nos nossos sonhos, planos e anseios. Às vezes até os outros, quando olham de fora para nós, dizem, olha como Deus tem sido bom com essa pessoa, e conseguem ver isso, mas nós não. O que fica de lição nesse início de salmo é que nós precisamos ser gratos ao Deus que é capaz de restaurar a nossa sorte, e que não faz isso apenas em um momento histórico da nossa vida, mas faz isso dia após dia, demonstrando misericórdia e graça. É importante, irmãos, nós sermos gratos, porque essa gratidão pelo que Deus já fez vai moldar a forma como nós enxergamos Deus no presente e, consequentemente, a forma como aguardamos a restauração completa de Deus no futuro. A sequência desse salmo vai nos mostrar exatamente isso. Ele está falando até esse momento sobre uma realidade no passado, ele está lembrando do que Deus já fez, mas agora, a partir do verso 4, ele se depara com uma necessidade presente. Como é que ele lida com isso? Na próxima sexta, no Globo Repórter. Ou vai comigo para o verso 4, quando ele diz o seguinte, parece que há uma pausa. Parece que ele está cantando sobre o que Deus fez, a grandeza de Deus, e de repente ele muda a chave, porque no verso 4 ele está dizendo o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Depois de celebrar aquilo que Deus já fez, ele se volta para o presente, e o presente não é tão poético assim quanto o passado. Se você não percebeu, eu quero te ajudar a enxergar que o tom de festa dos 3 primeiros versos dá lugar agora a um clamor, a um pedido que o salmista faz. A mudança no tom é nítida. Agora é bem interessante, eu não sei se você se atentou para esse detalhe, mas no primeiro verso ele fala que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e agora ele pede a Deus, Senhor, restaura a nossa sorte. Ele não está falando mais de um modo genérico, mas ele está falando sobre a sua própria experiência como parte do povo de Deus. É como se ele dissesse, Deus já fez muito, eu reconheço, eu celebro, eu sou grato, mas ainda existe muito a ser feito. Deus já fez por Sião, ou seja, uma restauração abstrata, subjetiva, uma restauração do povo, uma restauração do ambiente, dos equipamentos ao redor, mas agora eu estou clamando para que esse mesmo Deus que agiu em favor de Sião, haja ao meu favor e faça essa restauração em mim. Ele está necessitado, irmãos. A gratidão pelo passado não anula a realidade de que o nosso presente é repleto de dores. Ser grato a Deus pelo passado não te garante imunidade diante de lutas da vida. Você vai seguir enfrentando problemas. Aquela história de que se você entrega a sua vida para Deus, não existem mais problemas, venha para Jesus e pare de sofrer. Isso não tem o menor fundamento bíblico. Quando você vai para Jesus, você vai sofrer mais. Quando você vai para Jesus, ao invés da vida facilitar, ela vai dificultar em muitos sentidos, mas ainda assim vale a pena, porque há um Deus que é capaz de restaurar todas as coisas, e Ele está nos chamando a sermos coparticipantes daquilo que Ele já está fazendo no mundo.
Precisamos ser gratos, mas ainda lidamos com dificuldades no presente. O mesmo coração que canta de júbilo e alegria também clama. O mesmo salmista que celebra a volta do exílio, agora ele se depara com a dureza do recomeço, e a nossa vida é assim. Mas a gratidão muda a forma como nós lidamos com essas dores e problemas. Olha a reação do salmista. No verso 4 mesmo, como diria o Galvão Bueno, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele não justifica, ele não reclama, ele não culpa a Deus, mas ele ora. Ele tem necessidade de uma restauração e ele não sai reclamando, dizendo, Deus fez pelo povo, mas não faz por mim. Deus fez de modo que as outras nações veem no povo, mas eu estou necessitando e ele não é capaz de fazer. Não, ele fala direto com Deus, um clamor dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. A imagem que ele usa é uma imagem muito rica. O Negueb é uma região árida, uma região quase desértica, localizada no sul de Israel, e durante a maior parte do ano é um lugar seco, rachado e estéril, até que em um determinado momento do ano chegam as chuvas, e esses canais que eram secos se transformam em torrentes que enchem o vale de vida. O salmista se vale dessa imagem, dizendo, do mesmo modo que o Senhor traz vida para o deserto, enche a minha vida também com essa presença restauradora. O povo que já havia experimentado um início de restauração, com a chegada de alguns exilados, esse mesmo povo estava vendo que havia muito a ser reconstruído. Se você não conhece mais dessa história, eu indico que você leia os livros de Esdras e Neemias, que são livros que nos mostram que esse processo de restauração foi um processo longo, cheio de oposição, cheio de cansaço e necessidade de recomeços. Irmãos, a restauração de Deus nem sempre é instantânea. A restauração de Deus quase nunca acontece de uma vez só. Por vezes ela vem em ondas, por vezes ela vem em meio a lágrimas, e o salmista sabe disso, tanto que no verso seguinte ele vai falar sobre essa realidade, dizendo, os que com lágrimas semeiam, é o começo do verso 5, essa é a realidade do presente. Mesmo que o Senhor já tenha feito no passado, o nosso presente ainda é um presente de lágrimas, dificuldades, solo difícil. Nem todo recomeço é festivo, irmãos. Há dias em que semear dói. Existem noites em que até mesmo orar é difícil. Existem ciclos que parecem se repetir e lutas que parecem não cessar. Mas o salmista nos ensina a perseverar, porque mesmo com lágrimas nos olhos, ele confia que a colheita virá. E é essa confiança que abre espaço para o último movimento nesse salmo. Se hoje semeamos com lágrimas, nós podemos esperar e aguardar com esperança, porque um dia nós vamos colher com alegria. Ele olha adiante e ele antecipa o futuro com esperança. Isso a gente vê no fim do verso 5, quando ele tinha dito, os que com lágrimas semeiam, ele vai concluir dizendo, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Embora haja dificuldades, sofrimentos e lágrimas no presente, esse salmo não termina com lamento, mas ele termina com clareza. Esse salmo termina com uma certeza confiante. Depois de relembrar o passado com gratidão, depois de enfrentar o presente com perseverança, ele olha para o futuro com esperança. Note que o salmista não diz talvez, quem sabe, tomara que, não, ele afirma com convicção, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará certamente com júbilo trazendo os seus feixes. Essa linguagem, irmãos, é a linguagem de uma fé madura. Não é uma fé infantil, que ignora a realidade dos problemas, mas é uma fé madura que é capaz de coexistir com essas realidades difíceis, sem, contudo, perder a esperança. Fé madura não é otimismo barato. Fé madura não é dizer que as coisas vão dar certo e acreditar que elas vão dar certo. Isso é confissão positiva, não é cristianismo e não é evangelho. As pessoas costumam dizer, você precisa dizer coisas boas porque tem poder na sua palavra. Não tem poder na sua palavra. Tem poder na palavra de Deus e tão somente nela.
A gente precisa romper com esses mecanismos de afirmação tão presentes no mundo gospel, que trazem para nós esse protagonismo e relevância sobre as nossas vidas que nós não temos. A fé madura não é esse tipo de declaração positiva. Se eu disser que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não vai. 50% para dar certo, 50% para dar errado, assim como tudo na vida. A fé madura não é otimismo barato. E aí eu gosto de uma frase do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia que o pessimista é um chato e o otimista é um tolo. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Realista esperançoso é alguém que não é pessimista de ficar reclamando o tempo todo, mas não é aquela pessoa tola que chega a ser enjoada. Sabe o otimista demais? Te irrita também ou é só comigo? A pessoa quebrou a perna, está pendurada, será que fraturou? Não, isso daí, se a gente falar que não fraturou, vai voltar. Não seja tolo a esse ponto. Uma fé madura convive com essas dificuldades, mas não perde a esperança. É isso que o salmista faz, ele reconhece que o presente pode ser marcado por lágrimas. Ele reconhece que por crer em Deus, nem tudo é fácil e perfeito na sua vida. Há muita gente frustrada com Deus, irmãos. Mas na verdade está frustrada com as projeções que fez sobre Deus, através de uma fé ingênua e antibíblica. A fé madura coexiste com dificuldades e lágrimas, mas a fé madura sabe que as lágrimas e as dificuldades não terão a última palavra sobre as nossas vidas. O salmista não está torcendo para que as coisas acabem bem, mas ele sabe que Deus é fiel e que quem planta confiando no Senhor, ainda que com dor, vai colher com alegria. Olha a fase que o povo está experimentando. Para pensar nesse contexto e nesse cenário. Eles haviam voltado do exílio, havia motivos para celebrar, a restauração do Senhor havia começado, mas eles ainda não viviam a plenitude dessa restauração. Eles tinham tido a permissão para voltar, para começar a construir as coisas novamente, mas a cidade ainda precisava ser construída, o templo refeito, os muros erguidos, ainda havia oposição, ainda havia cansaço e injustiça, mas o salmista não vê isso, ele vê além disso. Ele olha para o mesmo Deus que já havia começado a boa obra e ele crê que esse mesmo Deus é poderoso e fiel para completá-la até aquele grande dia. É bem interessante que esse é exatamente o lugar onde nós também vivemos hoje. O já, mas ainda não. Nós já fomos restaurados por Deus em certa medida, mas nós não ainda experimentamos plenamente o que isso significa. Já fomos perdoados por Deus, já fomos reconciliados com Deus, já temos acesso ao Pai, mas ainda choramos, enfrentamos lágrimas, dificuldades e dores, ainda enfrentamos noites escuras e semeamos com lágrimas. A vida com Deus é feita desse movimento, oração e louvor, de outro lado, lágrimas, celebração. Como Tiago escreveu, Tiago 5,13 vai nos dizer, está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. E essa é a nossa realidade, às vezes cantamos, às vezes chorando. Como diz o louvor, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Às vezes nós sorrimos, às vezes nós clamamos, e nenhuma dessas experiências invalida a outra, mas existe uma certeza que sustenta tudo isso. Nós fomos restaurados por Deus, nós estamos sendo restaurados por Deus, e nós seremos plenamente restaurados por Deus, porque esse salmo, assim como toda a Escritura, aponta para alguém que é muito maior do que nós. Esse salmo não é um salmo para te encher de força, dizendo para você, semeie com lágrimas que você vai colher com alegria. Não, além disso, esse salmo fala sobre o grande herói das Escrituras, alguém que semeou com profunda agonia, para que nós pudéssemos colher com esperança. Esse salmo está apontando para Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que enfrentou a mais amarga de todas as semeaduras. Aquele que no Getsêmani orou com angústia tão profunda que chegou a transpirar sangue. Alguém que na cruz semeou com dor, lágrimas, humilhação e morte. Mas Isaías profetizou sobre ele dizendo, primeiro que ele foi ferido por nossas transgressões,
moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por meio das suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados e perdidos como ovelhas que não têm pastor, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E esse trecho ele termina dizendo: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. A gente não está torcendo para que as coisas terminem bem. A gente sabe que aquele que semeou com lágrimas na cruz há de colher o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, e nós também com ele, porque somos salvos e inseridos nesse povo de Deus, de modo que a vitória dele sobre os nossos inimigos é atribuída a nós também. A cruz foi o campo mais seco e duro onde alguém já semeou, mas foi o terreno também onde brotou a maior colheita da história, e é por isso, irmãos, que nós podemos ter esperança. Ele venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou, e por causa dele nós sabemos que as lágrimas não têm a última palavra sobre nós. Esse salmo é um retrato nítido da história do povo de Deus e também da nossa história. O povo que foi criado para habitar na terra prometida, mas escolheu um caminho de rebeldia, como Adão e Eva no Éden, que nos representavam. O povo de Israel também virou as costas para o Senhor e experimentou as terríveis consequências da queda, o exílio, a dor, a perda, a separação de Deus, mas Deus não os abandonou. Com graça, fidelidade e misericórdia, Deus restaura o seu povo, Deus os traz de volta para casa, ainda que esse processo seja lento, árduo e em meio a lágrimas. Mas Deus, além de fazer isso, Ele dá a esse povo uma nova esperança. Não apenas a esperança de uma reconstrução física, mas a esperança maior, que é um relacionamento refeito com Deus. Assim também nós fomos criados para essa comunhão com Deus, mas escolhemos virar as costas e caímos em pecado. A boa notícia é que o Deus que restaura Sião nos restaura também através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos redimir, irmãos. Ele é o verdadeiro exilado que foi cortado da presença do Pai, experimentando abandono, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta e recebidos como filhos de Deus. Jesus é o verdadeiro semeador que semeou em agonia, suando sangue e derramando a sua vida na cruz, mas Ele é também o Redentor, que ao ressuscitar começou a grande colheita da nova criação. Hoje ainda caminhamos entre lágrimas e canções. Hoje ainda convivemos com orações e louvores. Vivemos o já, mas ainda não. Já fomos restaurados pela cruz, mas ainda não entramos na plenitude da glória de Deus. Ainda reconstruímos, ainda semeamos, ainda choramos, mas o fim já está garantido. O Cristo que semeou com dor, colherá com júbilo, e nós também juntamente com Ele. Esse é o Evangelho que nos sustenta, irmãos. O Cristo que chorou conosco, o Cristo que morreu por nós, Ele vai voltar um dia. O pastor Gilmar pregou sobre isso hoje de manhã. Ele vai voltar para nos levar a um lar onde não haverá mais lágrima, nem dor, nem tristeza, nem choro. Lá sim, experimentaremos essa restauração completa. Não como as torrentes do Negueb simplesmente, mas como o rio de águas vivas que corre do trono de Deus. Eu quero encerrar trazendo para você uma imagem do fim da história, com a resposta de Deus ao nosso clamor por uma restauração plena. Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, entre os versos 1 e o verso 5, dizem: então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Que sejamos gratos a Deus pelo que Ele fez, que sigamos com perseverança em meio ao presente, que por vezes é difícil, mas que aguardemos o futuro com esperança,
porque nós sabemos o final dessa história. Cristo reinando eternamente e nós juntamente com Ele. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra que nos enche de esperança, de gratidão e de perseverança. Obrigado porque a gente olha para esse texto e a gente reconhece as dores e dificuldades do nosso presente, mas a gente olha para esse texto e vê que além dele, além do próprio texto, ele está apontando para aquele que é o verdadeiro herói das Escrituras, que é Jesus, e que não é uma esperança vazia ou abstrata para nós, mas é uma pessoa. A esperança que nós temos é a pessoa de Jesus Cristo, que venceu a morte por nós, que iniciou essa restauração, que vem nos restaurando também dia após dia, e que nós podemos aguardar com esperança aquele grande dia em que estaremos plenamente satisfeitos, desfrutando da presença do Pai, em um mundo, em uma nova terra, em um novo céus, onde não haverá mais dor, tristeza, mas estaremos com Cristo eternamente, desfrutando em plenitude dessa restauração que começou no Calvário para nós. Somos gratos por poder viver a vida a partir dessa realidade. E somos gratos por Jesus e pelo que Ele fez por nós, o que éramos incapazes de fazer. É no nome dEle que nós oramos, com gratidão, com perseverança e com esperança. E fazemos isso nesse momento. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.